Sejam bem-vindos, queridos irmãos, famílias reunidas nas casas, Igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, mas nós dependemos do cabeça que é Cristo Jesus e nós estamos mais uma vez reunidos para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Vamos louvar, vamos cantar, vamos adorar ao nosso Deus, vamos ser edificados através da sua palavra. Eu quero orar com você aí mesmo na sua casa, se una comigo em oração e depois nossas irmãs do Grupo Candeia, sob a regência aí do Raineri, vai nos elevar a Deus na adoração com o cântico. Cantaremos com júbilo no nosso coração. Esse é o desafio. Cantarei, é isso que nós vamos colocar diante do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus amado, agradecemos por mais um dia que o Senhor está nos dando. Mais um domingo, dia separado para louvarmos, adorarmos, servirmos ao Senhor. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Somos fracos, Deus. Somos fracos, por isso, até que o Senhor Jesus volte e de uma vez por todas, restaure todas as coisas. Essa nossa fraqueza precisa ser confessada. Então nós confessamos, Deus, e pedimos o teu perdão, e pedimos a tua misericórdia, e pedimos a tua consolação. Ouve, Senhor, as nossas orações, e purifica-nos, Senhor, para que este culto seja guiado pelo teu Espírito Santo, levando o teu povo a louvar e adorar, e a buscar edificação na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mas triste está meu ser, Senhor Jesus. A minha fé só contra em ti, se hoje fraca estou, mas que nunca vou orar. E não sei o que dizer, mas estou ao pé da cruz, encontro graça e paz, amor que me conduz, cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei, louvarei. Estou ao pé da cruz, encontro graça e paz, amor que me conduz, cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei, louvarei. Louvarei.
do meu amor. Graças a Deus. Cantarei, cantarei, cantarei. Eu cantarei, você cantará. Nossas vozes se juntam em louvores ao Senhor. E nesse momento agora nós vamos fazer isso. Vamos unir as nossas vozes, não cantando, mas lendo. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 40, versículos 1 a 3, ou acesse a sua Bíblia na mídia. Mas eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura juntos agora, sabe? Ela vai ser projetada aí, então leia na minha versão, porque daí nós lemos a uma só voz. Depois você compare, quem sabe, com a tradução que você tem aí nas suas mãos. Vamos ler juntos, Salmo 40, versículos 1 a 3. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Que Deus nos abençoe. Esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ele coloca em nossos lábios um cântico novo. Nós vamos louvar agora, vamos adorar com os nossos irmãos, o grupo de louvor, que separou o tempo para estar aqui na casa do Senhor. Não transmitindo um culto, mas é um momento de louvor e adoração, e você vai fazer parte nesse momento, cantando aí com a sua família, nos transformando assim num grande coral de louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar. Amados irmãos, como é maravilhoso podermos louvar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é bom. A sua palavra em Salmo 92, 1 diz: o Senhor Deus, como é bom dar-te graça, como é bom cantar hinos na tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Sim, como é bom agradecer ao Senhor por estarmos aqui para glorificar o seu nome. O nosso Deus, Ele é bom e justo, e é bom render glórias ao Senhor. Por isso vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar o nome do nosso Deus, dizendo que Ele é grande, grande é o nosso Deus. Ó Senhor, muito obrigado por estarmos aqui para adorar o teu nome. Vamos juntos, meus irmãos, glorificar ao Senhor, dizendo: grande, grande é o Senhor. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Alegria de toda a terra. Cante bem forte. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. E que nos ajuda contra o inimigo. Sim, contra todo o mal. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, ó Deus. Seja engrandecido, ó Senhor, na minha vida. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Somente no Senhor confiamos. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, ó Deus. Sempre. Queremos o teu nome engrandecer, Oh Deus, maravilhoso. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sim, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente tu és o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és grande, Senhor. Por isso damos glória, glória para sempre ao autor da nossa salvação. Ele é o Senhor, o Deus maravilhoso, o Deus que está presente aqui neste lugar, está no meio do seu povo que louva e adora ao Senhor. Por isso vamos cantar mais uma vez, glória para sempre, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor, e vamos proclamar que toda a terra se dobrará, todo joelho confessará o nome do Senhor, para a glória do seu nome. Oh, glória! Oh, Deus bom! Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, que venceu
Senhor. Muito obrigada. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Para sempre Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Como é bom louvar e adorar esse Deus que é o Senhor da minha vida, que é o Senhor da sua vida, meu irmão. E nós glorificamos a Deus por isso. Glorificamos ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Efésios: não andeis ansiosos, em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas que tudo seja do conhecimento de Deus, através da oração, da súplica e do louvor. E nós agora, nesse momento, vamos entregar ao nosso Deus, que está presente, que está no nosso meio, entregarmos as nossas aflições, as nossas angústias, porque Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus cuida de ti, o nosso Deus cuida em cada detalhe, em cada momento o nosso Deus cuida. Por isso, sinta a presença do Senhor em sua vida dia a dia. Busque ao Senhor. Oramos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vos transformar, Aleluia. refrigério pra alma usar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oh Deus, maravilhoso e bom, quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida de todos os meus irmãos, ó Pai, que estão louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes tudo que estamos precisando, Senhor. E clamamos, Senhor, clamamos que a Tua presença esteja cada vez mais no nosso lar, na nossa vida, e que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito, nos dando paz, alegria, firmeza e confiança em Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Hoje e sempre eu Te adoro. Oramos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, Senhor, enche o Teu povo com a Tua presença, com Teu amor. não esquecer, Aleluia. cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem vos transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo meu irmão. Muito obrigada. Amém. Olá, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está escrito lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, a palavra do Senhor nos convida a trazer o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus seja suprida de tudo aquilo que o templo, a estrutura necessita. Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre o seu povo, o povo que tem sido fiel ao Senhor, que tem depositado, que tem entregado os dízimos e as ofertas na casa de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto entoa o hino, enquanto o cântico que vai ser entoado para a glória de Deus, os irmãos façam as transferências pelas contas bancárias, dos dízimos e das ofertas. Irmãos, mudou a forma de entregar o dízimo e as ofertas por enquanto, mas o nosso Deus, ele não mudou. Ele permanece o mesmo, fiel, guardando o seu povo, abençoando o seu povo, dando vitória ao seu povo. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor derrame mais e mais bênção sem medida na vida de cada um. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos para adorarmos e glorificarmos o nosso Deus, mais ainda, com mais reverência, em nome de Jesus. Um grande abraço aos pastores, presbíteros, diáconos e todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Um grande abraço e até logo mais. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudar os poderes, que a coroa de glória nos dará nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, cantando, louvando e adorando a Deus. É o momento da edificação, através da leitura da sua palavra, e nós continuamos com o mesmo tema de manhã, vivendo a palavra de Deus na prática. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículos 21 a 25. Hoje de manhã meditamos já no versículo 21, vamos agora prosseguir dos versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, o Senhor desperte o nosso coração para a meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos com a mesma proposta de manhã, mesma coisa que nós iniciamos. Vamos novamente mergulhar nessa meditação, porque o desafio para nós como igreja do Senhor Jesus é nesses dias, principalmente, todos os dias, mas nesses dias, principalmente nesse âmbito dessa pandemia, com confusão na política, com ansiedade na economia, nós precisamos ver de uma forma preciosa o nosso papel como igreja de Cristo Jesus. Qual é o nosso testemunho, qual é o impacto que nós vamos deixar. Por isso nós temos tomado todo cuidado, através das orientações pastorais, o modo como nós nos comportamos na rede, o modo como nós, não na rede de dormir, né? Na rede, na internet, o modo de nós nos comportarmos, nos tratarmos uns aos outros, e o modo de nós tratarmos para com aquele que é incrédulo, para que nós deixemos a marca do Evangelho através do nosso procedimento. Hoje de manhã, na abertura, na introdução, vimos algumas peculiaridades a respeito da carta de Tiago, que foi escrito pelo irmão de Jesus. Há estudos sobre os outros Tiagos, mas tudo leva a crer que esse que foi considerado o primeiro bispo de Jerusalém tem escrito entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, com as evidências externas, internas, algumas delas que nós vimos de manhã. Ele possivelmente seja o autor dessa carta. O teor é de alguém próximo a Jesus e é de alguém que conhece os ensinos de Jesus e, ao mesmo tempo, conhece os ensinos do Velho Testamento. Por isso, ele se dirige, de uma forma mais específica, aos judeus, às 12 tribos de Israel, mas a ação do Espírito Santo aplica essas verdades à vida da igreja toda. E o teor da carta é, especificamente, a prática da fé. O apóstolo Tiago não apresenta aqui, como já dissemos de manhã, a doutrina da salvação pelas obras. A salvação é pela fé. Ela é operada por causa da graça de Cristo Jesus, que nos leva à prática das boas obras. Veja aí Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O papel da fé, na visão do apóstolo Tiago, é algo extraordinário, porque ela é plantada no nosso coração pelo próprio Deus, e ela vai desenvolver em nós esta visão da presença de Deus nas nossas vidas, de tal forma que nós vamos testemunhar em todos os momentos. Mas ele diz, principalmente através daquilo que nós fazemos. A prática das boas obras não é para alcançarmos a salvação, mas sim porque nós fomos alcançados por essa salvação. E de tal forma que o versículo-chave realmente é o versículo do capítulo 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nós somos chamados para vivermos esta vida de fé, praticando a palavra de Deus através da nossa vida, da nossa crença convicta de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é que Ele transforma toda a nossa vida. E isto é necessário que seja vivido, irmãos, principalmente nesses tempos de crise, de isolamento social, quando a família que diz crer em Deus, que diz que realmente abriga em seu coração a palavra, tem que ter uma disposição e reação diferente daquilo que é vivido numa casa que não tem o conhecimento do Senhor.
Por isso nós vamos continuar agora à noite com o mesmo tema, vivendo a palavra de Deus na prática. Vimos hoje de manhã, Tiago capítulo 1, versículo 21, que esta vivência é buscando a purificação pela palavra, e agora nós vamos continuar a partir do versículo 22 até o versículo 25. Em segundo lugar, então, vivendo a palavra de Deus na prática, buscando a sinceridade da palavra, e você vai ver comigo aí os versículos 22 a 24. O apóstolo diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele está se dirigindo, novamente nos lembrando, a uma igreja que está na dispersão. Essa igreja vai se esparramando. Ela é composta de gentios e judeus, mas ele está aqui trabalhando mais na mente dos seus irmãos judeus. Eles têm uma missão a ser cumprida. E nessa missão, eles têm que estar despojados de tudo aquilo que era uma religião fria e superficial. Ela não pode ser desenvolvida a partir de um legalismo que vai fazer porque está escrito, mesmo que aquilo não esteja sendo vivido na essência dentro do coração. Coração enganoso, coração humano enganoso. Ele é dominado pelo ego. O que o apóstolo Tiago diz aqui é que se engana aquele que acha que está vivendo a fé, mas de fato não está vivendo. Tiago chama atenção para a necessidade de que o crente pratique, viva a palavra de Deus, pois há o perigo de que a religião se torne algo superficial, que é quando a pessoa vive enganando-se a si mesma, ou seja, está confiando naquilo que ela põe o seu coração, mas que na verdade pode ser doutrina de homens. Ele chama atenção, isso é viver de uma forma enganada. Veja aí Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele está falando aqui da cobiça plantada no coração. Ora, ele está dizendo aos crentes: se vocês estão indo, vão se despojando de tudo aquilo que é carnalidade, aceitem a palavra, deixem a palavra trabalhar no seu coração, busque a purificação através desse tipo de vivência com a palavra, e então viva de tal forma, com fé no seu coração, para você não se enganar por um caminho de falsidade. É o que ele diz em Tiago 1, 14 e 15. Um coração que pode abrigar a cobiça se torna uma armadilha para a vida do cristão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A atenção que ele chama aqui é: se esse coração não estiver esvaziado, vai abrigar dentro de si algo tão pernicioso como a cobiça. Vai ter conhecimento intelectual, mas vai cair na tentação, vai cair em tentação, porque a sua vida espiritual está totalmente enganada. Veja aí os versículos 23 e 24 que o apóstolo escreve, porque ele diz que se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, ele pode ser comparado a um homem que se olha no espelho e depois se esquece daquilo que viu. Ele está dizendo aqui que quem ouve, mas não pratica, é um crente que, espalhado pelo mundo, vai conhecer outros lugares, outras culturas, mas não fará diferença, porque é alguém superficial, alguém que ele compara aqui como uma pessoa que se olha no espelho, mas por causa do vai e vem, do dia a dia, das preocupações, se esquece de como estava. Quantas vezes nós temos essa experiência, né? Eu já passei por isso, alguns também. A gente fica desesperado: onde é que está meu óculos? Alguém viu meu óculos? E às vezes o óculos está no alto da testa, ou às vezes pendurado na camisa. Ele está dizendo: alguém que vive dessa forma, se enganando, é como um homem que se olha no espelho. Ele olha, vê onde está o óculos, mas depois que ele sai dali, as coisas da vida tiram totalmente aquilo que deveria estar impregnado em sua memória. Não é por vistas, mas por aquilo que está colocado no coração daquele que crê de uma forma profunda. Porque quem crê de uma forma superficial é comparado, veja aí no texto de Tiago 2,19, perigosamente aos demônios. Eu confesso, irmãos, que quando li esse texto, estava preparando e meditando, eu senti um arrepio, porque é muito sério. Olha o que Tiago faz aí, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. O demônio não é convertido, mas ele acredita na palavra. Ele sabe que é a palavra de Deus. Sabe
treme. O diabo sabe, conhece, treme, a tal ponto que ele vai desvirtuar esta palavra. Ele sabe que esta palavra é uma palavra poderosa. Ele acredita que esta palavra é a palavra de Deus, mas ele não a aceita no seu coração, porque está eternamente compromissado com o pecado. Irmãos, que palavra dura de ser alcançada nesse momento. Somos desafiados, como aqueles irmãos do passado foram pelo apóstolo Tiago, a crermos de uma forma profunda, não como alguém que lê a palavra, vê ali e tal, até mesmo é confrontado pela palavra, diz, realmente, essa palavra falou ao meu coração, mas depois, indo pela vida, passando pelas pressões, nos esquecemos totalmente daquilo que nós vimos na palavra. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27, compara aquele que ouve e não pratica àquele homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia e não pôde resistir em meio às tempestades. A nossa oração, diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa meditação, é que as nossas vidas sejam realmente transformadas através do que nós temos amplamente aprendido através da mesma. Gente, nós ouvimos isso pela televisão, isso está na internet o tempo todo, nós temos aplicativos a respeito da palavra, há muitas pessoas escrevendo, agora mesmo nós divulgamos na igreja Coronavírus e Cristo, é um livro que eu volto a recomendar aos irmãos para esse momento agora, do pastor John Piper. Há muita informação, mas nós precisamos crer de uma forma convicta, isso tem que estar no nosso coração. Olha o que vai ser projetado aí, repita comigo, de uma forma convicta. Não queremos ser uma igreja somente ouvinte da palavra. Não queremos mais viver enganados pela falsa religião de usos, costumes, tradições. Nós queremos viver com Jesus nos guiando através da sua palavra em todos os lances de nossa vida. Praticante da palavra é alguém comprometido com uma vida de santidade, é alguém que busca se parecer com Jesus cada vez mais, aponta com a sua própria vida a Cristo Jesus, fala da salvação que há nele, aponta para a volta dele, é alguém que leva a sério, não de uma forma religiosa, mas porque foi contemplado pela salvação em Cristo Jesus e foi transformado. Um dos desafios que nós temos é do próprio Senhor Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós estamos preocupados em alcançarmos essa vida de perfeição. Essa é uma questão que se apresenta diante de nós. Sonde a sua vida e não vive enganado com uma vida frívola, sem frutos para o Senhor Jesus. Contraste com a palavra de Deus. Porque onde há uma vida espiritual genuína, há também crescimento espiritual. Nós não podemos ser hoje aquilo que nós fomos ontem como crentes, crescendo um pouco mais. Não podemos nos viver enganando por uma vida de imaturidade espiritual. Eu preciso olhar para a minha vida e detectar se ainda há sinais de criancice na minha vida espiritual, porque uma das características da obra de Cristo Jesus em nós é que haverá sempre um progresso na nossa santificação, na nossa escalada de santificação, não por nós mesmos, mas pela ação do Espírito Santo, abandonando aquilo que é pecado cada vez mais e caminhando em direção à justiça e à santificação. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, tem um texto aí, tem um versículo, tem uma verdade nesse versículo, melhor dizendo, que também me arrepia e que deve nos impactar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos andando com o texto. Nós estamos vivendo a palavra de Deus na prática, em primeiro lugar, buscando esta purificação através da palavra. Em segundo lugar, buscando a sinceridade na palavra. E em terceiro lugar, veja comigo agora aí o versículo 25, buscando a perseverança na palavra. Porque ele diz que aquele que está mirando, aquele que está considerando atentamente nessa palavra, mas aquele que considera atentamente significa, é aquele que mira constantemente, é aquele que está observando de uma forma devotada, é aquela posição de Maria e não de Marta que está perdida com os afazeres. Estamos quedados aos pés do Senhor Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra que se tornou gente. E isso nos faz lembrar desse desafio, atentar
constante, perseverante, fielmente para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos comparar com o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nos desafia a olharmos atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar com devoção. Irmãos, é diferente das leituras rápidas. Eu tenho sido, às vezes, mal interpretado aqui na igreja, quando eu faço o desafio de lermos a palavra. Agora nós estamos lendo 3 capítulos por dia, mas essa é a leitura para o conhecimento da palavra. Isso não nos isenta dos nossos momentos de devoção. Nós não podemos considerar a nossa vida devocional de considerarmos atentamente na palavra de Deus, com rápidos minutos, com um breve instante. Quem é que come aqui? Bom, alguns fazem, né? Se alimentam correndo. São adeptos do fast food, a comida apressada, mas isso não alimenta, faz mal à saúde. É preciso nos assentarmos com esta palavra, nos aprofundarmos com esta palavra. Por quê? Ele continua dizendo, lei perfeita e lei da liberdade. Ela é perfeita porque ela vem do Pai das luzes. Ela é perfeita porque esta palavra foi inspirada por Deus, que é perfeito. Ela é uma palavra que nos traz a lei da liberdade, porque não andamos mais sob o jugo da lei e da obediência por causa de mandamentos impostos por outros. Nós obedecemos agora por causa da graça de Cristo Jesus derramado no nosso coração. Eu quero me lembrar agora aqui dessas palavras do Salmo 19, versículos 7 a 10. Quero ler esse texto aqui, nem precisa de mais ministrações em cima deste ponto, porque esta palavra de Deus realmente deve ser ansiada por nós. Veja aí o texto de Salmo 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Tem este momento com a palavra de Deus, considerando atentamente nesta palavra. E ele continua dizendo, e nela persevera, não sendo somente ouvinte negligente, mas operoso praticante, e esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Não é uma linguagem de troca, irmãos. O que o apóstolo está dizendo aqui, está chamando a atenção é para a perseverança daquele que foi tocado pela ação do Espírito Santo e passou a ser filho e filha do Senhor. Não vai mais ouvir de uma forma negligente, ele está dizendo. Não vai se esquecer mais daquilo que tocou a sua vida e transformou. Vai se tornar um operoso praticante e como forma, não de recompensa por um esforço humano, mas de uma recompensa por causa de uma naturalidade espiritual. Aquele que segue por esse caminho vai perseverar. E não se engane com perseverança no sentido, e prosperar no sentido da prosperidade material, que é amplamente divulgado por muitos. Essa prosperidade é principalmente no fortalecimento da nossa vida espiritual, porque esse perseverar aqui significa aquela perseverança dos santos. É Deus quem persevera por nós. Ele nos leva à prática da palavra por causa da ação do Espírito Santo. E é esse perseverar que vai nos tornar firmes, prósperos, frutíferos. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 25, o Senhor Jesus compara o homem que persevera dessa forma com aquele sábio que construiu sobre a rocha para ser bem-aventurado até mesmo nos dias das tempestades e das adversidades. Como prosperar num tempo como esse, irmãos? Como? Estamos passando por um apuro na economia, filas intermináveis de pessoas esperando aí R$600, porque não tem mais nenhuma fonte. Alguns que estão perdendo empregos. Como prosperar? A palavra de Deus está dizendo, olha, seja fiel à palavra. Seja fiel àquilo que você tem ouvido da palavra. Não seja um ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante. Viva esta palavra. Deus está com você. Deus vai estar passo a passo com você. Nós somos chamados em Cristo Jesus para crescermos cada vez mais nessa vida de comunhão com Deus, de tal forma que nós perdemos o medo pelo dia de amanhã. Não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados.
Aquele que prospera através desse caminho é aquele que está sendo aperfeiçoado. Veja comigo aí o texto de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, é o apóstolo Paulo dizendo, compartilhando conosco: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há como crescermos nesse momento de crise, mas esse crescimento começa através do fortalecimento da nossa vida espiritual, que está totalmente compromissado com este alimento que vem da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos revoltados com aqueles que são falsos profetas. Irmãos, e como eles se levantam sobre a face da terra? É bíblico. Falsos profetas, falsos messias. E nós ficamos assim, injuriados, porque Mateus capítulo 7, versículo 14, diz que essas pessoas são lobos disfarçados em ovelhas. Interiormente eles são lobos devoradores, mas exteriormente parecem-se com ovelhas. Ficamos bravos com esse pessoal. Nós não aceitamos esses falsos profetas. Mas, irmãos, o que a palavra está dizendo aqui, para mim, é que quando eu ajo de uma forma distorcida daquilo que eu tenho na palavra de Deus, eu estou sendo um falso profeta, eu estou sendo um falso crente. Por isso que no juízo final haverá surpresa para tantos. O Senhor Jesus nos chama a atenção disso lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. É um alerta para que nós não vivamos mascarando, ou seja, vivendo como crentes, fazendo coisa como crentes, mas de fato não tendo na realidade o nosso coração transformados, vivendo, escondendo coisas que são ainda compromissos com o mundo da desobediência. Diz o Senhor Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Longe de nós, irmãos, tal realidade. Que a nossa oração seja que a igreja na sua pessoa e na minha pessoa cresça, vivendo de uma forma compromissada com a palavra de Deus. Isso não pode falhar. Tudo que a igreja fizer por causa da vontade de Deus, sendo abençoado e santificado por Deus, há de prosperar, porque o seu objetivo principal é glorificar a Deus que está nos céus. Eu quero concluir, lembrando que a carta de Tiago, no capítulo 5, Tiago 5, nos conclama a oração de fé e a confissão de pecados. Chega a nos comparar com Elias. Elias era um homem como nós, e orou, e não choveu, e orou, e choveu. Muito pode, pela sua eficácia, a oração daquele que é justificado por Cristo Jesus. Então oremos, irmãos, oremos com mais intensidade, fervor e compromisso, principalmente nesses dias. Confessemos os nossos pecados uns aos outros. A igreja não pode subsistir com o pecado dentro dela. A vida do cristão não pode prosperar com o pecado dentro dele. Vamos nos arrepender, irmãos. Vamos nos auxiliar uns aos outros nessa exortação mútua para que nos tornemos uma igreja vivendo a palavra de Deus na prática. Em primeiro lugar, buscando a purificação pela essa palavra. Deixe a palavra de Deus trabalhar no seu coração dia após dia. Morra para tudo aquilo que é pecado e cresça para tudo aquilo que é santidade. Vamos viver essa palavra na prática, em segundo lugar, buscando a sinceridade da palavra. Ela trabalha no sim, sim, no não, não dentro do nosso coração. Ela nos faz viver de uma forma que não nos enganemos mais, mas vivamos de fato como fiéis filhos do Senhor. E em terceiro lugar, buscando a perseverança na palavra. Sendo fiéis a esta palavra dia após dia, não importa a circunstância. Eu quero concluir lembrando do texto de Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29. O que mais marcou o evangelho de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus, foi que ele impactou muitas vidas, não somente por causa dos milagres, mas sobretudo porque ele testemunhava com a sua vida aquilo que ele pregava. Nos diz aí a palavra de Deus:
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que nós possamos, irmãos, de igual modo, impactarmos vidas, não por causa de coisas que nós fazemos, mas por causa da nossa vida, que está consoante aquilo que é a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus na prática dessa forma, expressando através da nossa fé, enfrentando agora mesmo essa situação com a fé viva e verdadeira, caminhando sob a condução do sumo pastor, do bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós. E uma das formas da igreja ser conhecida no mundo é através do seu testemunho de comunhão e de unidade. Nós ouvimos um só pastor e estamos aguardando a volta dele. Nós vamos cantar esse cântico agora, depois da minha oração com os nossos irmãos, mas eu gostaria que a sua casa agora fosse visitada pela ação do Espírito Santo, mostrando: nós pertencemos à igreja do Senhor e somos chamados, desafiados a vivermos isto no nosso dia a dia. Somos ovelhas do seu pastoreio. Não podemos passar para outro aprisco, porque nós pertencemos ao Senhor. Ele deu a sua vida para resgatar as nossas vidas e nos tornar no grande rebanho do Senhor, que aguarda a volta desse pastor, que nos conduzirá eternamente aos verdes pastos, às águas tranquilas, vai refrigerar a nossa alma por todo sempre, porque habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Antes de cantar, vamos orar. Deus amado, aplique em nosso coração, Senhor, os desafios desta palavra, para que nós vivamos de fato esta fé, este evangelho na prática, Senhor. Purifica-nos através da palavra. Ó Deus, leva-nos a um tipo de sinceridade com esta palavra. E, ó Deus, persevera por nós, dia após dia, para que não venhamos atrair o Senhor através de uma vida de falsidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera no meio do teu povo, Senhor. Conduze-nos como bom pastor, para que através da nossa vida muitos venham a crer e a conhecer o Senhor Jesus como Salvador. No nome dele que eu oro agradecido. Amém. Vamos cantar, vamos nos juntar à comunhão aí com os nossos irmãos do grupo de louvor e nos transformar agora no grande rebanho do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Teu
Graças a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe, mesmo através da internet. A gente volta a repetir, a igreja pode estar isolada socialmente, distante geograficamente, mas nós somos o povo de Deus e essa igreja não para de trabalhar. Você está vendo aí as fotos das nossas famílias, as famílias que vão mandando as fotos para que a gente mate a saudade. Eu disse e eu vou repetir, nós vamos fazer um grande painel, os nossos irmãos vão nos ajudar aí com essas fotos e vamos fazer um grande painel naquele dia em que nós vamos voltar às nossas atividades normais. O primeiro culto é para a igreja estar lotada, para nós matarmos a saudade uns dos outros. Nós estamos suspirando de saudade, vamos matando a saudade enquanto vemos aí as fotos dos irmãos, mas nós estamos com uma vontade muito grande de abraçarmos uns aos outros e realmente nos consolarmos com a palavra de Deus. Estamos terminando, irmãos, o nosso culto, mas eu gostaria de pedir à igreja que continue orando pela família do nosso irmão Isidório. Ele faleceu na quinta-feira, a família da Genilda tem passado por esse momento de tristeza, nesses tempos agora, lutou, mas o Senhor o libertou do seu sofrimento e o chamou para a glória. A morte nos causa tristeza, traz lágrimas, mas a nossa consolação está em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Este é o momento de nós partirmos aí para a conclusão do nosso culto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Graças a Deus, irmãos, mais um culto de louvor, de adoração. Espero que a sua casa realmente tenha se transformado no templo de adoração ao Senhor, unidos em um só pensamento, em um só coração. Que essa semana abençoada realmente seja de desafios. Queridos, nós estamos passando por dificuldades, mas é tanta coisa falando em crise, tanta coisa sempre alardeando mais para o pessimismo. O povo de Deus é o povo que confia na rocha. Não nos isentamos das preocupações, mas não caímos na ansiedade. Lembre-se disso. Nós louvamos ao nosso Deus, nós adoramos o nosso Deus, nós servimos ao nosso Deus, não somente nesses momentos aqui, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deus amado, toda honra, toda glória e todo louvor continuem sendo dados ao Senhor, não somente agora, nesse momento de culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém. Ó Deus, doma o nosso coração para que ele se torne totalmente submisso à Tua vontade. Ó Deus, coloca em nossos lábios sempre um cântico novo, os hinos, os cânticos, os salmos, se transformem sempre em novidade, Deus, que os nossos vizinhos possam nos ouvir cantando, que os nossos vizinhos saibam que nós estamos orando. Colocamos a nossa nação diante do Senhor, em todas as suas áreas, Deus. Clamamos pela Tua misericórdia, sê Tu, Senhor, o governo da nossa nação. Bendito é o povo cujo Senhor é o Deus soberano. Deus, manifesta essa Tua vontade através do serviço do Teu povo. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor pelos meus irmãos na condução do culto aqui neste momento, pelos meus irmãos adorando e louvando em seus lares. Ó Deus amado, que o Teu nome seja engrandecido em mais um dia, que o Teu povo se lembre de aproveitar cada oportunidade que tiver para falar da salvação em Cristo Jesus e para falar que Ele está voltando. Esta é a nossa esperança, reanimada todos os dias por causa da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.